minha cabeça. Até minha cabeça está arrepiando. Então eu peguei o óleo, né? Foi confirmação de Deus. Eu peguei o óleo e falei, eu vou ler a palavra, a gente vai orar, eu vou pedir o pastor ungir os 4 cantos aqui da varanda e depois no final ungir lá dentro. Até aí Deus testificou. Amém? Então vamos ungir já os 4 cantos aqui só pra gente fazer o culto. Depois a gente entra lá dentro. Ali. O lado de fora aqui, ó. Amém? Vamos fechar os olhos, ficar em espírito de oração. Porque sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nós nos reunimos para levar a bênção em algum lugar. E há uma oposição no mundo espiritual. Mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. E muitas vezes o inimigo tenta roubar a paz, tenta atacar. Mas Deus já revela, a gente já se reveste e o poder de Deus se manifesta. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é um Deus fiel, Jesus. Vai colocando os seus anjos. Vai colocando os seus anjos. Vai limpando este lugar. Vai limpando este lugar. Vai limpando este lugar, ó Pai. Vai enviando os seus anjos para selar este lugar, para que os teus servos tenham sempre paz aqui e que nenhuma opressão possa alcançar este lugar, porque é o lugar onde os seus filhos estão, ó Pai, em nome de Jesus. Orianda Lamanás, Eri canta Labachaia, Orianda Labarras, Sude canta Labachude Claias, Suri canta Labachaias, Sorianda Labachaias, Sude cantas. Selamos este lugar. O povo de Deus tem discernimento, amém, irmãos? E nesse discernimento nós temos que realmente colocar nossa fé, crendo que Deus é mais e que o Senhor revela mesmo e que o Senhor mostra e que o Senhor guarda, cura e liberta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tudo bem, Martinha? Tá bem agora? Um pouquinho só, mas... Unge ela lá já bem. Unge ela e o Itacir. Eu sonhei de jogar terra de cemitério aqui nesse quintal. Você sonhou? Sonhei. Depois nós vamos jogar óleo então, porque os Aí precisa trazer bastante azeite. Tem. Aí a gente consagra e Olha essa tia. Vem cá, espera. Sim, meu Deus. Proteja os seus filhos, Jesus. Seja tudo o que estiver preso no mundo espiritual. Está repreendido em nome de Jesus. são lavadas, remidas no teu sangue. Ó Pai, comprada com teu sangue. Pai, são propriedade exclusiva sua. Sim, meu Deus. Sai agora. Sai em nome de Jesus. Toda opressão maligna. Toda opressão. Espião maligno, vai embora agora em nome de Jesus desse lugar. Amém, O Jesus. tormentador vai embora em nome de Jesus. Amém, Em Jesus. nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o príncipe da paz, amém? É o conselheiro e é o Deus forte. E servir a Deus tem recompensas, né? E o pastor não sabia que eu ia falar essa palavra, né? Das características do Messias, né? Que é um Deus forte e que nos dá recompensa por servi-lo. E ele leu, né? Sobre as recompensas. E João Batista, os discípulos de João Batista, todos foram perguntar para Jesus: escuta, o Messias és tu mesmo ou nós temos que esperar outro? Né? Então, eles sabiam que tinha a profecia, mas eles ficaram em dúvida. Então, nós vamos ler a palavra aqui em Isaías 9, para nós meditarmos um pouquinho nessa palavra, sobre realmente as recompensas de servir esse Deus forte, esse Deus conselheiro, esse príncipe da paz. Amém? Amém. Vamos agora ouvir a palavra. Reverência, Isaías 9. A partir de qual? Primeiro? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
o povo que anda além do Jordão, Galileia dos gentios. Amém? Amém. O povo que andava em trevas viu. Vamos lá, irmãos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Glória a Deus. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Amém? Amém. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Amém? Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, todos juntos, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra é fiel, é justa, é verdadeira. Ó Deus, e nós confiamos no poder revelador do Senhor. Pai, que o Senhor venha revelar aqui nessa noite tudo o que precisa ser revelado, como o Senhor está fazendo até agora. Que o Senhor venha nos dar visões daquilo que os seus filhos precisam, para que a tua bênção permaneça sobre eles, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, ó Pai, sobre a sua descendência, Pai. Porque os teus servos, ó Deus, têm te servido apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da distância, Pai. Sempre que eles podem, eles estão na tua casa para louvar o teu nome, Senhor, na fidelidade diante de ti. Então, Senhor, mediante essa fidelidade deles, que o Senhor venha abençoá-los nessa noite. Que o Senhor venha agir de uma maneira tremenda e sobrenatural na vida desse casal, ó Pai. Quebrando tudo aquilo que precisa ser quebrado, consertando aquilo que precisa ser consertado, ligando aquilo que precisa ser ligado, desligando o que precisa ser desligado, e abençoando esta casa, e abençoando este lugar, e abençoando a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Então aqui, nós vemos o Senhor falando que a terra de Zebulon e Naftali era uma terra desprezível, era uma terra sofrida. Por quê? Porque havia muita guerra ali, os assírios assolavam essa região além do Jordão. Por quê? Porque eles não queriam que o povo de Deus se estabelecesse ali. O povo de Deus, quando eles saíram do Egito, que eles tinham que conquistar terras, o Senhor dividiu, através de Moisés, o Senhor foi dividindo aquele povo, dando a bênção sobre eles. Para quê? Para que eles pudessem ter as suas tribos, para que eles pudessem expandir e ganhar o reino. E a terra além do Jordão era uma terra que era cobiçada pelos inimigos, mas que o povo de Deus precisava atravessar essa terra. E havia muita guerra, havia muita luta. Então por isso que aqui fala que as roupas sujas de sangue, que as armas seriam queimadas no fogo. Por quê? Porque haveria um tempo de restituição na vida daquelas tribos de Zebulon e de Naftali. Haveria um tempo em que o Senhor daria um renovo para eles. E aí, dentro desse contexto de renovo, de bênção, de proteção, de recompensa,
pelas guerras que eles travavam para conquistar as terras. Dentro de tudo isso, Isaías é usado por Deus para o quê? Para liberar a promessa de que o Messias viria, de que as guerras, naquele sentido de conquista territorial, elas cessariam, elas seriam queimadas no fogo, e que aquele povo que andava em trevas veria uma grande luz. Só que ver essa grande luz não era só uma promessa para aquele povo naquela época de que Deus daria vitória, porque Jesus não ia nascer aqui agora, nesse momento que Isaías estava profetizando, né? Porque ele nasceu 750 anos depois. Mas já havia o quê? Uma promessa para aquela localidade, de que eles seriam abençoados, de que eles teriam a vitória sobre tudo aquilo que eles estavam passando, mas que a luz do Senhor resplandeceria sobre eles. Então, queridos, quando nós passamos guerras, quando passamos lutas, quando passamos dificuldades, nós temos que crer que essa promessa que foi feita para esse povo e se cumpriu e se estendeu ao Novo Testamento e se estendeu na vida daquele povo daquela época, ainda que o pastor leu que João Batista apregoava o reino, ele e os seus discípulos, e que eles perguntavam, escuta, é esse aí que veio mesmo? É esse o Messias? É esse que veio para trazer luz? É esse que veio para redimir? É esse que veio para dar a vitória sobre as batalhas? Onde nós podemos deixar as nossas armas de guerra sangrenta e revestir de novas armas espirituais. É esse ou nós teremos que esperar outro? Então Jesus manda o recado de que era Ele mesmo que tinha vindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando nós passamos por dificuldades, como nós vimos aqui esse povo que andava em treva, esse povo que estava realmente passando por dificuldades, o Senhor daria a eles o quê? A alegria, aumentaria a alegria, como o Senhor diz lá em Isaías 61, ungiu com o óleo da alegria. E o Senhor, irmãos, mesmo quando nós estamos em guerra, mesmo quando nós estamos em tempestades, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, o Senhor quer derramar o óleo da alegria no nosso coração e no nosso espírito. Mas isso depende do nosso coração se voltar e se volver para Ele, para que Ele possa fazer a sua obra. A escuridão, o que é, irmãos? É a figura do quê? Do desespero. É a figura da angústia. É a figura da tristeza. É a figura da desesperança, que está estampada muitas vezes no rosto das pessoas, e nós estamos muitas vezes dentro da casa do Senhor e estamos com essa estampa, levando essa estampa daquele que não tem esperança. Por isso que nós precisamos vivificar em Cristo o nosso espírito, para que o nosso espírito vivificado, ele transforme o nosso semblante, e mesmo que a nossa alma, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades tremendas na nossa alma, o nosso espírito acha refrigério em Deus, acha luz em Deus, acha alegria em Deus, para nós vencermos aquelas dificuldades, para nós vencermos a sombra da morte, né? Os assírios, eles assolavam aquelas tribos com uma sombra mortífera. Quando as pessoas viam o vulto dos soldados, já todo mundo temia. Mas Deus tinha dado a promessa que eles atravessariam até da além do Jordão, que eles conquistariam a terra, que a terra seria deles e que não haveria nada que impedisse isso. E assim foi. Mas aí Isaías está lembrando tudo isso e está falando sobre aquele que viria, né? E aqui em Isaías 11:2, Isaías 11:1, ele fala assim, ó, do tronco de Jessé, né? Sairá um rebento e das suas raízes um renovo repousará sobre ele. Aleluia! O Espírito do Senhor, olha aqui, é Isaías 11:1. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza,
o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Que coisa linda, glória a Deus. Então o que ele via? Ele via apenas um renovo, um broto surgindo. Mas esse renovo, ele surgiu da onde? Ele surgiu da dinastia de Davi. Glória a Deus por isso. Da casa de Jessé, o pai de Davi. Glória a Deus. Né? Que veio lá de Obed, né? De Ruth, de Boaz, que vem vindo, né? A promessa, a semente, né? A semente, ela veio se desenvolvendo. O caminho da semente para chegar até aqui nesse lugar hoje. Nós aqui hoje somos frutos da esperança dessa palavra profética, amém, irmãos? Porque nós andávamos também em trevas, nós andávamos também sem rumo, como a gente vê um monte de gente que anda sem rumo, não sabe para que lado vai, a sua vida é como uma palha, né? Que o vento dispersa, mas não é guiada pelo Espírito, é guiada pelo acaso, né? E não sabe para onde vai, não sabe se tem futuro, não sabe nada. Mas aquele que confia no Senhor terá a sua recompensa. E aí o Senhor é o quê? É maravilhoso. Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. E o que quer dizer tudo isso para nós, irmãos? Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele conquistou a paz, a alegria. Para quê? Para que nós tivéssemos paz e alegria. Ele diz, vinde a mim. Esse povo vivia num jugo. Mas o Senhor Jesus, quando Ele estava ensinando, ele falou, vinde a mim, o meu jugo. Ele não é pesado, ele é leve. Amém? O meu jugo é leve. O que quer dizer isso? Que com Jesus nos ajudando, nós vamos vencendo. Nós vamos conquistando. Nós vamos driblando as obras das trevas e nós vamos conquistando também a nossa Canaã celestial. Porque os assírios nos cercam ainda até hoje. Os assírios espirituais. Mas o Senhor nos deu uma ordem. Correr a carreira que está proposta, caminhar. E é isso que nós temos que fazer. E quantos têm parado pelo meio do caminho e têm sido devorados? Deus não quer que os leões que se apresentem na nossa frente nos devorem. Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele quer fechar a boca dos leões inimigos. E Ele quer rugir a nosso favor. Por quê? Porque Ele é um Deus forte. Amém? O Deus que nós servimos não é um Deus de madeira, não é um Deus de gesso, não é um Deus morto. É um Deus, irmãos, forte. Por isso que o povo de Deus não tem que temer mal nenhum. Eu conversei com uma pessoa esses dias atrás, a pessoa está morrendo de medo, porque diz que uma família lá falou que ia fazer macumba para ela. Falei, irmã, você não está no caminho de Deus? Tô, pastor, eu estou procurando fazer. Você não está em santidade? Tô, pastora, tô. Mas a gente tem medo dessas coisas, né, pastor? Falei, irmã, o Deus que você serve é um Deus forte. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, porque ele é trevas. E ele vive lutando mesmo contra nós. Só que aquele que é do Senhor, aquele que está no refúgio de Deus, aquele que se esconde verdadeiramente em Deus, ele tem a cortina de proteção do sangue do Cordeiro e o maligno não lhe toca. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Quer dizer, o caos está do nosso lado, não é, Rafael? Cada hora que você anda, não é isso, Marta? Você vê o caos ao seu lado, você vê o caos à tua direita, você vê o caos à tua esquerda, você vê um monte de coisa, mas você não é atingido, porque a proteção do Senhor está sobre a tua vida. Amém? O máximo que a gente leva é umas flechadas de vez em quando, mas aí a gente arranca em nome de Jesus, joga fora. Amém? E Deus mostra e Deus dá a vitória para nós em nome de Jesus. Falei, minha irmã, confia no Senhor. Não tenha medo, porque o mal não sobrevirá sobre a sua vida. Ama a bênção e ela te alcançará. Ela te perseguirá.
Irmãos, quando nós amamos as coisas de Deus, o caminho do bem, o caminho de Deus, a bênção nos persegue. Olha que coisa gostosa, né, Francimar? Ser perseguido pela bênção. E a bênção de Deus na nossa vida é o conselho de Deus na nossa vida. E como Deus é conselheiro, qual é o conselho que Ele está dando para mim e para você nessa noite? As recompensas que tem de servir. E Ele está nos alertando que muitas vezes os inimigos são da nossa própria casa. Eu sempre falo para os irmãos, um estranho passar aqui e xingar nós tudo aqui, nós não vamos dar nem bola, né? Então a senhora fala, ah, coitado, sei lá quem que é esse, tá doido. Agora, se passar um parente da Marta, do Itacir, ou um parente de qualquer um de nós aqui, falar, do Ricardo, Ricardão, você tá aí, né? Isso é aquilo. O Ricardo vai falar, nossa, mas por que o meu primo tá me dando essa vergonha? Ou, né? Ou alguém da nossa família, por que tá me fazendo passar essa vergonha? Por quê? Entendeu? Aí a gente fica chateado. E se a gente não se revestir da recompensa do Senhor, do conselho de Deus, da luz do Senhor, realmente tomar a capa de paz, porque estava sobre onde a paz? Os ombros de Jesus. Jesus usava uma capa, amém? Uma túnica. Então é profético isso, os mantos, eu já expliquei isso para vocês. E Jesus jogou o seu manto. Não lançaram sorte, Rafael, sobre os mantos de Jesus? Lançaram sorte na cruz. O que estava querendo dizer aquilo? Que o Senhor Jesus se despojou do seu manto para depois Ele ressurgir em glória e graça e lançar esse manto sobre a sua igreja. Porque Ele é um Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E para Ele ser o Pai da eternidade, Ele enfrentou o inferno por mim e por você. Você sabia que Jesus foi para o inferno? Pastora, que heresia é essa? Não. É a verdade, Ele foi no inferno. Ele enfrentou o inferno. Ele entrou no inferno, irmãos. A hora que Ele entrou no inferno, Ele não entrou já de imediato como vencedor. Porque o que caiu sobre Jesus? Não foi o nosso pecado? Hã? Foi ou não foi? Foi. Não foi a maldade da humanidade, a desobediência, a rebeldia, o pecado? Foi. Então Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa rebeldia, a nossa maldade. Ele levou tudo sobre Ele. Quer dizer que quando Ele entrou no inferno, Ele entrou como um pecador, como eu e você. Eu e você entramos ali no inferno, porque era o que estava determinado para nós. Mas só que aí, o Pai bradou do alto céu: este é o meu filho amado em quem eu comprazo. Na hora do batismo, não foi isso que o Pai falou? Amém? Amém. No dia do batismo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E essa frase, ela ficou lançada no mundo espiritual. E aí, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de ousadia entrou em Jesus. E Ele se desvestiu da capa da vergonha, da destituição da glória. A Bíblia não diz lá em Romanos 3:23? O que diz Romanos 3:23? Quem que sabe aqui decora? Glória a Deus. Essa é a igreja El Shaddai. Tem que conhecer a palavra. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão. Então Jesus se destituiu, deixou o esplendor de sua glória. O que é deixar o esplendor da sua glória, irmãos? É deixar a glória. Vocês estão me entendendo? Ele não tinha pecado, não. Mas o meu pecado, o seu pecado, a minha ruindade, a sua ruindade, a minha maldade, a sua maldade, a minha falta de caráter, a sua, tudo caiu sobre Jesus. Mas aí o Pai entrou lá, o Espírito do Todo-Poderoso, e levanta Jesus. Glória a Deus. E restitui a Jesus como homem. Deus restitui em Jesus a glória.
Amém? A glória. Porque ele deixou a glória. Porque ele não podia andar aqui no mundo em glória. Se ele andasse aqui no mundo em glória, nós não poderíamos chegar perto dele, porque seríamos fulminados. Estão entendendo, igreja? São princípios fortes e grandes, mas ele é forte, ele é conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. O espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, o espírito de ousadia, o espírito de bondade estava sobre ele. Aí o Pai sopra, Jesus se levanta como Deus forte, como conselheiro, como príncipe da paz, como Pai da eternidade. Aleluia! Aí ele se levanta. E olha que Deus revelou isso a Isaías, um profeta, um homem como nós, um homem que tinha fraquezas, um homem que tinha angústia também, mas um homem que buscava a santidade, um homem que agarrava em Deus. E Deus revelou, olha Isaías, profetiza aí. Profetiza, porque um renovo brotará, um menino nascerá e o seu nome será, aleluia, glória a Deus, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lançada está a semente, a palavra profética. Aí Jesus se levanta. Jesus se levanta. A hora que ele se levanta, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a ele. Então, primeiro Jesus foi levantado na cruz, não foi? Lá na cruz ele ficou alto e todo mundo olhou para ele. E muitos foram atraídos por aquele momento. Muitos soldados se converteram porque disseram verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Porque houve uma manifestação das trevas tão grande e um mover na natureza tão grande. E pessoas ressuscitaram, e pessoas entravam na cidade, envolta naquelas faixas, ressuscitada, e o povo saía até correndo. Houve ressurreição na morte de Jesus. Porque o Deus forte estava agindo, o Deus forte estava se movendo. Então muitos creram, aquela cruz atraiu. Mas lá no inferno, quando o Espírito do Pai, do Todo-Poderoso, revestiu de novo Jesus da sua glória, como homem em glória, o inferno tremeu. Aleluia! O inferno tremeu, porque ali havia se cumprido a palavra da semente de Gênesis 3:16. Eu vou ferir o calcanhar dele. 3:15. Mas ele pisará na cabeça de Satanás, a semente da mulher. E aí ele levanta. Ele levanta e ele chega pro diabo. O diabo estava todo feliz. Falou, eu feri o calcanhar dele e ele não amassou minha cabeça. Eu tô aqui inteiro. Só que quando Jesus se apresenta ao maioral do inferno, ele se apresenta como homem revestido de glória em autoridade, como Deus forte, como conselheiro, como príncipe da paz. Se cumpriu a profecia. E aí o Senhor pega das mãos do diabo a chave, da onde? Da morte. Da morte e do inferno. Domínio total. Está nas mãos de quem a chave da morte, irmãos? Jesus. E a chave do inferno? De Jesus. Amém? Então, que Deus que eu sirvo, que Deus que você serve, não é um deusinho de religiosidade não, irmãos. Não é um deusinho de sou crente, não. É um Deus forte. É um Deus poderoso. É um Deus maravilhoso. É o príncipe da paz que desceu lá no inferno e que deu a vida dele para te redimir do seu pecado. É esse Deus que nós servimos. Aleluia! Não é um deusinho qualquer de rituaizinhos religiosos, não. De não faça isso ou não faça aquilo. É um Deus em que nós devemos nos curvar de corpo, alma e espírito, porque Ele foi lá no inferno, no meu lugar e no seu lugar. Ele não foi só na cruz, não. Ele foi no inferno.
Ele enfrentou os demônios, o maioral dos demônios. Ele enfrentou as trevas, porque nele estava a luz, a semente da luz. Para que eu e você pudéssemos ter autoridade e crer que no nome de Jesus nós temos a vitória. De que no nome de Jesus nós vencemos a carne, o diabo e as suas hostes malignas. Amém? Amém. E irmãos, e o mais difícil de tudo isso é nós vencermos a nossa carne. O demônio é fácil a gente vencer, mas a carne é só a gente buscar em Deus mesmo a recompensa de servir um Deus poderoso e entender os princípios da palavra. Agora você já sabe, Jesus, ele não só morreu na cruz por você, mas ele enfrentou o inferno por você. Mas ele ressuscitou entre os mortos e ele saiu do inferno vitorioso. E ele pisou na cabeça do diabo e diz: olha aqui, diabo, eu venci a morte e os meus filhos também vencerão. Aleluia! Aí os discípulos entenderam quando Jesus disse assim: olha, vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Os discípulos falaram: será que Jesus vai mudar? Vai alugar uma outra casa? Vai para outra cercania? Não estavam entendendo muito bem. Mas aí eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E aí eles entenderam também: no mundo passareis por... Mas eu... Oh, glória a Deus! Eu venci o mundo. Quando Jesus se apresentou ressurreto, ele declarou que ele venceu o mundo. E o mundo todo pôde crer. E aqueles que duvidavam, até os que andavam com João, o próprio João ali na hora, antes dele ter aquele contato imediato e direto mesmo com Jesus, os discípulos de João ficavam assim no ouvido de Jesus, de João: ó, aquele lá está ficando mais poderoso que o C. Ó, será que aquele lá é mesmo? Será que ele não é? Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Até Jesus teve dificuldade para erguer o ministério dele, porque havia aqueles que ficavam bochichando: será que ele é mesmo o Filho de Deus? Será que ele é? Mas ele falou: não, eu sou. Eu sou. Então, o eu sou está aqui nessa noite, marca e está assim. Amém? E nós viemos aqui como igreja El Shaddai para abençoar a sua casa e para dizer para você que o Deus, para vocês, que o Deus forte, o Deus conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus maravilhoso, o Espírito de sabedoria, de conhecimento e de temor do Senhor está neste lugar. E que vocês continuem crendo nisso. Crendo nisso. Porque a vossa recompensa será grande no Senhor. Será grande. A única recompensa, irmãos, que nós temos nesse mundo, a única que nós vamos levar, é de servir ao Senhor. É de servir ao Senhor. Porque a hora que nós fecharmos os nossos olhos e morrermos, nós não precisaremos ir lá no inferno para ver como é que é enfrentar os demônios rindo de nós, nem lá no purgatório para ser flechado pelo diabo, porque o Senhor Jesus já fez isso por nós e Ele abriu o caminho, um novo e vivo caminho, que quando nós fecharmos os olhos nessa terra, nós trilharemos por esse novo e vivo caminho. Não desceremos, só subiremos, porque Ele subiu primeiro. Há um homem na glória, para que outros homens pudessem entrar na glória. Não pelos nossos méritos, porque nenhum de nós merecemos, por mais que façamos, nada paga, nada paga. Às vezes a gente tem mania de murmurar, né, e achar que a gente está fazendo muito para Deus, né? A gente acha que a gente está fazendo muito para Deus. Irmãos, mas a gente vê que a gente faz tão pouco pelo Senhor. Faz tão pouco pelo Senhor. Por tanto que Ele fez por nós.
E por tão pouco a gente deixa de fazer para o Senhor. A gente põe tudo em primeiro. Tudo é tão difícil para a gente romper e fazer as coisas para o Senhor. É tão difícil, não é? E ele não teve essa dificuldade. Ele enfrentou todos os momentos por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e que você fique com essa palavra. A recompensa que você terá de servir esse Deus forte, esse conselheiro, esse príncipe da paz, é morar na glória com o Senhor. É ter a sua casa espiritual. E quando alguém te humilhar, porque você serve a Deus, exultai, porque grande será o vosso galardão. Amém? Exultai, porque grande será o vosso galardão. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por estarmos aqui, tão gostoso chegarmos aqui, uma alegria no nosso coração, de estarmos aqui na casa dos servos do Senhor. Eu lembrei, Rafael, Marta, a nega também pegou esse tempo das vigílias que nós ia com os ônibus, lembra? Pegava os ônibus e ia lá para Ponte Alta, para orar lá no eucalipto. Você chegou a ir nessa vez? Nessa época? Eu fui uma vez com o pastor Edson, fazia também que ele ia. Ah, tá. E a gente fazia culto nas casas, ia no ônibus, né? E era uma alegria tão grande. Né? Era uma alegria Tanto quem tão me grande. levou para essa igreja foi o Cidinho. Ele começou em primeiro do que eu. Que bênção. Ele terá a recompensa dele. Ele ia lá no campo, não era? Ele começou em primeiro do que eu. No campo. A gente fazia lá no campo. Um salãozinho lá na Salãozinho perto do Itacir da Marta. Ele começou em primeiro. Então eu lembrei daqueles tempos lá. Deu até saudade, né, Marta? Era muito gostoso, né? Novinho, molequinho. Na moita de bambu. O Rafael foi lá, cortou os bambus, vocês limparam lá, né? Pra gente poder ir orar. Mas isso é bênção. E tudo isso, nós todos estamos em pé até hoje, né? Por isso, por causa de orações que foram feitas, né? Por causa de propósitos, né? Naquela época, né, irmã Carmen? Que foram feitos. E Deus nos deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Rose, ora e agradece a Deus por essa noite, por esse culto. Orianda la manas. Orianda la machai. Sim, meu Deus. Tocou em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde esse lugar. Sim, meu Deus. Cerca essa casa, Pai, por muralha de Deus. Sim, meu Deus. Possa fortalecendo a vida do teu filho. Sim, meu Pai. Possa estabelecendo cada dia a vida deles. Pai, Sim, meu dando Deus. coragem, dando mais fé, Senhor. Sim, meu em nome Deus. de Jesus. Sim, meu Toma Deus. conta da vida desse casal. Toma conta deles, mesmo. Pai. Toma conta de cada um, De cada um de Jesus. nós que estamos aqui essa noite. Pai, eu te agradeço por cada dia de luta, Pai, que o Senhor tem dado. Mas eu creio que cada dia de vitória também. Agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Obrigado Jesus. por teu Espírito Santo ter falado conosco essa noite, Pai. Obrigado, Aleluia. O Senhor está habitando aqui neste lugar. Obrigado mesmo, Jesus. Continuar, Senhor, guardando este lugar na palma da sua mão. Pai, Sim, em meu nome Deus. de Jesus, entre nessa providência. Sim, meu Pai. Entre nessa Toma providência. conta. Toma Sim, conta, meu Senhor, Deus. Toma conta de em tudo, nome de Jesus. Jesus. Ministre neste lugar. Que o Senhor possa nos levar em segurança, assim como o Senhor nos está bem em segurança. Pai, que o Senhor possa guardar a vida de cada um de nós que estamos aqui presentes essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Senhor. Muito obrigado, Amém, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Obrigado por estarmos Pai. aqui. Orando. Amém. Nós vamos continuar aqui cantando alguns hinos em espírito de oração. E eles vão